Olá, amigos, tudo bem? Meu nome é Josemar Bueno e hoje nós vamos falar sobre a venda da energia, o preço de venda, como calcula o preço de venda, né? E basicamente eu vou responder mais uma pergunta que me fazem bastante, que é a seguinte, né? Josemar, eu tenho interesse em fazer um investimento em uma usina de energia. Geralmente ela é fotovoltaica quando me perguntam, né? Mas como funcionaria a venda desta energia? Quando é fotovoltaico, o pessoal acaba perguntando também a questão do excedente, né? Então, eu vou produzir junto à carga, mas eu gostaria de dimensionar um possível excedente que ocorresse, né, de forma eventual, mas qual o preço de venda desse excedente e como funcionaria essa venda de energia excedente, né, no mercado livre de energia. Então, o foco do vídeo de hoje, eu vou explicar para você como calcular o valor em reais, ou seja, o dinheiro, né, para você vender essa energia. E eu vou explicar, então, basicamente no mercado de curto prazo. E depois eu vou falar um pouquinho do CBL, que é o contrato bilateral livre. E aí, bom, você já vai entender 90% de como funciona a venda da energia, certo? Então, vamos lá. Mas primeiro eu quero fazer um convite para você. Eu deixo o convite para que conheçam o nosso curso de 50 horas sobre o mercado livre de energia. O link está na descrição do vídeo e temos uma novidade agora no curso. Se você for aqui no conteúdo, né, nós temos aqui então a programação, o conteúdo das 32 horas de vídeo aula gravadas, que na verdade são mais de 32 horas agora. Nós temos um módulo extra, que é esse módulo aqui. Ó. Depois do módulo 16, temos o módulo extra. O que é o módulo extra? São as gravações das lives que ocorreram no curso preparatório para a certificação da Câmara de Comercialização. Né? Então, a Câmara de Comercialização ela tem um exame de certificação, né? Então ela aplica uma prova, né, para testar o conhecimento e ela dá um certificado. Né? Aqui só para exemplificar, tem o meu certificado aqui, coloquei aqui no site, né? Certificado de operador de mercado. Então, dentro do curso, você agora já tem um módulo, né, com a gravação dessas lives. E tem mais. Se você quiser participar da live, né, participar da videochamada no dia, basta você comprar esse curso antes do dia 18 de agosto, né, porque aí você consegue participar das aulas ao vivo que vão encerrar basicamente em torno dessa semana do dia 18, né? Então, se você quiser participar da live do curso preparatório para a certificação da Câmara, basta comprar o curso de 50 horas, você já vai ter o acesso à gravação e você pode participar das lives no caso de aquisição até o dia 18 de agosto. Se você fizer a aquisição depois dessa data, você terá acesso, claro, às gravações que já aconteceram. Né? Então, as lives todas ficarão gravadas. Né? E agora vamos então para o nosso conteúdo. Então, pessoal, estamos aqui no site da Câmara de Comercialização e a nossa meta, né, o nosso objetivo neste vídeo é calcular o valor em dinheiro, ou seja, qual o valor de venda em reais por megawatt-hora que eu posso vender a minha energia. E vamos contextualizar aqui então, porque na verdade, o mercado livre de energia, ele é um ambiente, né, de contratação livre com vários mercados ali dentro. Então, nós temos o mercado de curto prazo, temos o mercado de CBL, temos o mercado de repasse de cotas de autoprodução, temos o mercado internacional de energia, né, onde é vendida energia para fora, né, então, entre a Argentina, o Uruguai, temos também o Paraguai, mas aí a questão de Itaipu, né, tem uma forma diferente, né? Entrarão novos países, né, nesse procedimento, né? Mas ok. Temos então, né, as SPEs de geração, consórcios de geração, cooperativas de geração e temos o mercado de derivativos de energia, né, o mercado a balcão, com contratos a termo, derivativos e assim vai. Ou seja, são várias formas, né? Isso que eu nem vou entrar no mercado de cripto, né? Porque também tem as DeFis, onde tem iniciativas que envolvem geração e comercialização. Mas, então, parando por aqui, né, vamos falar então de dois mercados específicos.
Por exemplo, faz sentido eu ter uma usina, seja ela fotovoltaica ou qualquer outra, né? Faz sentido eu vender essa energia no mercado de curto prazo? Será que faz sentido? E será que o preço é interessante? Como é que eu calculo esse preço? Como é que eu sei o valor do preço, né? Eu posso estimar esse valor? Eu posso pegar esse valor publicado, né? Então vamos por partes. Então estamos aqui no site da Câmara de Comercialização e nós podemos, né, olhar então o preço dessa energia, né? Aqui na página inicial, deixa eu carregar de novo aqui, acesso rápido, vamos ver se eles mantiveram o link aqui. Não, então vamos aqui. Tiraram os preços, cadê o mercado de curto prazo daqui? Ah, tá aqui, ó. Tá em cima, preços, né? Aqui, ó, painel de preços, ó. Então eu vou clicar aqui em painel de preços. Pronto, carregou aqui os preços, né? Então, esse aqui são os preços do mercado de curto prazo, né? Reparem que o preço ele tá bem constante, né? O que já no passado não era assim, né? Mas ok, então o preço, ó, hoje e ontem, né? Então o preço hoje, ó, então sábado 24 de junho, né? Então hoje é sábado. O preço então eu tenho aqui da meia-noite até as 23 horas e basicamente o preço é aqui, ó, R$ 69,04, né? Reais por megawatt-hora. Então esse é o preço. Mas como que esse preço foi calculado, né? Porque não é o chamado custo por oferta, né? Existe um cálculo, né? Na verdade, que é o cálculo do preço por oferta, e existe um cálculo de valor chamado de preço por custo auditado. Então são métodos, né, matemáticos para colocar o preço. Então você tem duas formas: o cálculo de custo auditado e o preço por oferta, né? Então vamos entender como funciona. Aqui no site da Câmara nós vamos aqui, ó, mercado, regras de comercialização. Vamos agora aqui então na regra 00, que é o preço de liquidação das diferenças, que é o preço aplicado ao PLD. Aqui então estamos na regra, ó, regras de comercialização, preço de liquidação das diferenças. Aqui é importante, né? Deixa eu pegar minha caneta aqui. Pronto. Ó, essa aqui é a versão 2023 e já está na versão 3.1. Então já foram revisadas pelo menos 3 vezes e mais uma pequena alteração, né? Então temos que sempre estar atentos aqui e lendo, né? Se foram alterações significativas ou apenas algum procedimento, alguma coisa assim, né? Bom, olhando aqui o documento, vamos abrir ele aqui. Então temos conceitos básicos, detalhamentos das etapas de formação do PLD, e o que eu vou chamar a atenção aqui é para o quadro. Cadê? O quadro iterativo. Está mais abaixo. Cadê o quadro iterativo? Este aqui, olha só ele aqui. Então, essa aqui é a sequência iterativa, né? Não é interativa com N, né? É iterativa, né? Vem de iteração. Então, é quando você tem um processo de cálculo impactando no outro, então você tem um cálculo iterado, né? É igual quando a gente estuda lá equações diferenciais, a gente vai fazer um cálculo e aí tem uma etapa que você vai fazer uma integração, aí você tem um cálculo iterado, né? Então, mais ou menos isso, né? Acho que eu fui longe aqui no raciocínio, né? O pessoal que gosta de cálculo entendeu, né? Vamos lá. Então, eu vou usar isso aqui como exemplo e vamos calcular, né? Nosso objetivo aqui é saber em dinheiro, né? Então, vamos usar isso aqui para calcular. Pronto, então, agora que já organizei nos slides, né? Vamos fazer o exemplo de cálculo aqui. O cálculo consiste no seguinte: nós temos uma etapa que é o cálculo do CVU, que é o custo do valor unitário pela produção daquele megawatt-hora. Então você tem CVU declarado, por exemplo, das termoelétricas, né, por flexibilidade, etc. Mas esse valor a gente pega ele, né? Então eu não preciso calcular o CVU. Depois tem o cálculo do CMO. O cálculo do CMO é o custo marginal de operações,
Ou seja, quanto custa você pegar aquele megawatt-hora disponível, né, nesse pool, como eles chamam, né, e você levar esse megawatt-hora até o ponto de entrega. Então, esse é o custo marginal de operações. O CMO, ele é a base do cálculo do PLD. Então, por isso que aqui no início, ele já aparece ali, ó, cálculo do CMO. Então, vamos supor que nós fizemos aqui um cálculo do CMO e nós temos aqui, então, já uma curva de preços e parâmetros pré-definidos. O primeiro ponto agora é o valor mínimo e máximo do PLD. Por quê? A ANEEL, como órgão regulador, né, ela define que precisa existir um preço mínimo e um preço máximo para o PLD, né? Alguns podem achar que isso faz sentido, outros podem achar isso um absurdo, né? Porque se você pega um pensamento mais à direita, a ideia da liberdade econômica, você não poderia tabelar preços, né? Se você pega um pensamento mais à esquerda, tabelamento parece fazer sentido, mas o pensamento matemático sempre faz mais sentido, então vamos pensar matematicamente aqui, né? Nós temos uma função preço e essa função preço precisa converter numa função simples, né? Então o preço pode oscilar, mas eu não posso ter um preço ultrapassando limites pré-definidos, que quem definiu foi a ANEEL. Então eu vou usar isso aqui. Então o PLD mínimo definido pela ANEEL seria de R$ 49,77 o megawatt-hora. Detalhe, esse valor é para o ano passado, né? Eu não peguei valores desse ano aqui para calcular, até para não gerar nenhuma polêmica, então vamos usar esses valores aqui. E o valor máximo, né, o PLD máximo horário é esse aqui, ó, R$ 1.197,87. Esse aqui é o valor máximo que o PLD pode chegar, porque o PLD ele é horário. Então eu posso em um horário ter um valor e no outro horário outro valor. E como vocês viram na curva que eu mostrei, que é praticamente uma reta, né, o preço ele fica fixo em R$ 69,04. Por quê? Porque existe um equilíbrio saudável entre oferta e procura, e agora a oscilação do PLD já faz um bom tempo, são mais de 2 anos, na verdade, que você não tem oscilações abruptas. Você tem um PLD mais flat, né? Como a gente chama, seria mais homogêneo, né? Mais achatado, né? Então, aqui está o PLD máximo e o PLD mínimo, e nós temos o PLD máximo estrutural. O máximo estrutural, R$ 583,88 por megawatt-hora. Então, vamos usar isso para o nosso cálculo aqui. O que vai acontecer? Vamos agora fazer o seguinte, né? Vamos pegar os valores de CMO. Então, vamos supor, né, que nós fizemos o cálculo do New Wave, do DCEM, do Tecomp, né, que são os modelos matemáticos definidos para o cálculo do CMO, e depois de toda aquela calculeira, chegamos aqui nos valores de CMO horários. Então, para cada hora do dia, eu tenho um valor. Então, eu começo aqui na primeira hora do dia e termino na 24ª hora do dia, e aí eu tenho a média, né? Aqui eu coloquei em vermelho por quê? Porque esses valores aqui, eles ultrapassam os valores mínimos e máximos do PLD. Porque lembra, né? O PLD, o PLD mínimo, né? Deixa eu pegar a caneta aqui. O PLD mínimo está aqui, ó, R$ 49,77. Então, eu não posso, né, ficar com R$ 20 ali. E depois eu tenho o PLD máximo, né, que é 1.197. Então, eu não posso ter esses valores aqui porque são maiores. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a primeira iteração. Na primeira iteração, pergunta-se se o valor de x é igual a 1. Né? Nesse caso, se sim, eu vou fazer a primeira iteração, ou seja, o valor do CMO ele é maior que o PLD máximo horário? Para alguns casos, sim. Então, eu vou substituir pelo valor máximo horário da ANEEL. Depois, ele pergunta, o CMO ele é menor que o PLD mínimo? Em alguns casos, sim. Então, nós vamos substituir pelo valor mínimo da ANEEL. E o que vai acontecer nesse caso aqui, quando eu aplico, né, essas regrinhas, né, da primeira etapa, eu acabo tendo uma nova lista aqui com valores horários. Mas não significa que depois disso já vai estar pronto. Então, o que acontece é o seguinte, quando eu analiso o valor mínimo e o valor máximo, eu tenho agora uma média diferente. Porque, veja,
quando eu faço o valor, pegando aqui ó, dos R$ 20 na primeira hora até a 24ª hora, eu tenho uma média, né? E se eu simplesmente substituir os valores, essa média aqui, ela deixa de existir, certo? Então, nós vamos precisar recalcular. Só que essa média, lembra, nós também temos um PLD máximo estrutural. Então, essa média, né, precisa obedecer esse limite de R$ 583. Será que vai funcionar? Então, nós vamos fazer o cálculo da média do PLD. Ou seja, veja, foram substituídos os valores diretamente e agora eu preciso recalcular esta média. Para calcular a média é bem simples, ó, eu vou somar todos os preços e vou dividir por 24. E aí, esse valor médio, eu vou verificar se ele é maior ou menor que os R$ 583 aqui. Como nesse caso ficou maior, eu vou precisar calcular um fator de ajuste. Como é que eu calculo o fator de ajuste? É muito fácil. Eu vou pegar o PLD máximo estrutural e vou dividir pela média dos preços da etapa 1, né? Primeira etapa de cálculo. A etapa 1 é essa etapa aqui, ó, que gerou a média nova, né? Quando eu faço esse cálculo aqui, a média vai ficar, desculpa, o fator de ajuste vai ficar em 0,85. Qualquer número que eu multiplicar por 0,85, né, vai praticamente diminuir em 15%, ou seja, tem um efeito de ajuste. Então, na última interação, é confirmado, né, se o valor de x é igual a 1 ou não, e reaplicamos então os limites estabelecidos ao PLD. Reaplicamos os limites e agora o que vai acontecer? Nós temos aqui, ou seja, eu multiplico todo mundo por 0,85, né? O que vai acontecer? Quando eu faço o recálculo, né, eu acabo tendo valores, por exemplo, na etapa 1 ficou maior, os outros todos a princípio passaram, né? Quando eu faço então o recálculo, eu preciso agora verificar novamente, né? Ou seja, eu verifico se o valor é maior ou menor, faço a substituição. Aqui então nós substituímos os valores, né? Aqui deixa eu dar um zoom para vocês verem. Olha só, era 49,70, era R$ 20, né? Olha só, eram R$ 20, aí nós substituímos, ficou 49,77, aí nós recalculamos, aí ficou 42, aí voltou para 49,77 e agora nós vamos calcular novamente. Então, quando a gente faz o cálculo, né, eu vou ajustando os valores até que basicamente o valor que eu alterei, ele tem que, aquela diferença fica distribuída nos novos valores. Então, eu sempre vou ter novas médias, né? Então, se eu observar aqui, ó, eu vou ter, ó, por exemplo, a primeira média foi 698, depois 681, aí a gente aplicou os parâmetros, recalculamos, deu 584, agora aplicamos os parâmetros, vamos fazer o recálculo mais uma vez. Repetindo e repetindo esse procedimento, basicamente nós vamos tirando o excesso ou a falta de valor num dos pontos e redistribuindo nos outros preços, né? E aí o que eu tenho basicamente é a aproximação do fator de ajuste próximo a 1. Então nós vamos repetindo esse procedimento e substituindo os valores até que enfim chegamos no valor unitário. Quando o valor é igual a 1, agora sim, agora eu não tenho um PLD que viola a última regra, ou seja, o valor agora estabelecido está dentro dos valores mínimos e máximos, né? Então, essa última curva de preço calculado, esse vai ser o valor do PLD horário. Ou seja, se eu tenho uma usina fotovoltaica e eu estou injetando energia, na primeira hora do dia, eu vou vender cada megawatt-hora por R$ 49,77. Depois, se eu continuar injetando, por exemplo, aqui, ó, aqui, que horário que é esse aqui? 1126. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, às 13 horas da tarde, isso é uma simulação, né? Às 13 horas da tarde, olha só o que aconteceu. Vou vender cada megawatt-hora por R$ 1.026, né? E aí, os valores vão oscilando aqui. Ou seja, esses valores são o valor que vai, esses valores serão os valores que vão cair no PLD. Então repara que o valor do CMO, CMO, que é o custo marginal de operação, né,
que depende do CVU, né? O valor do CMO, basicamente, ele é a base do PLD, né? Então, ele reflete a oferta e escassez daquele produto, né? Então, ele reflete se temos uma quantidade de energia suficiente ou não, certo? Então, vamos lá agora chegar na nossa conclusão com os CBLs, né? E como funciona então num CBL, né? No CBL é bem diferente, né? Olha só que interessante aqui. No CBL, vou tirar esse menu daqui para cá. Pronto. No CBL nós vamos então ter o submercado de entrega, nós vamos ter um montante que é megawatt médio, ou seja, potência e não energia, e nós temos aqui ó, períodos de fornecimento, ou seja, nesse contrato aqui nós vamos de 2020 até 2025, né? Então esse é o fornecimento. Então eu como gerador, independente, né, se é fotovoltaico, eólico, etc., eu preciso produzir na média 0,160 megawatt médio, né, e entregar isso para o cliente. Então eu vou fazendo as minhas apurações e ajustes ao longo do ano e o cliente vai então também fazendo as suas apurações e os seus ajustes. Por exemplo, se o cliente consumir mais energia do que o contrato oferta, ele vai liquidar a diferença no mercado de curto prazo e o gerador não tem nada a ver com isso, né? O gerador observa o contrato dele, particular dele. Se o gerador produzir menos que a média, assim como eu mostrei no outro vídeo, né, a questão da CEMIG geração, por exemplo, o gerador vai precisar então liquidar a diferença negativa no mercado de curto prazo, justamente para ajustar o período mensal por não ter entregue a média, né? Então é uma contabilização e é para isso que serve um operador de mercado de energia, né, para cuidar desse tipo de coisa, por exemplo, né? Então, olha só, nesse contrato aqui, e o preço da energia? No mercado de CBLs, você combina o preço que você quiser e os parâmetros também, né? Então, você vai combinar isso de forma bilateral e aqui foi combinado. Então, no primeiro ano, até 2020, o preço era R$ 250 megawatt-hora e depois vai diminuindo o preço. Isso é uma estratégia, né, chamada de preço escalonado na forma decrescente e existem vários objetivos para essa estratégia, tá, pessoal? Não vou entrar no mérito aqui, mas é uma estratégia interessante porque você pode trabalhar com preço médio, né? Ou você pode fazer uma tabelinha com o preço escalonado. Isso ajuda a antecipar um pouco o fluxo de caixa para justamente ajustar o payback, né? Então, se o preço médio seria R$ 200, aqui nesse caso, né, você antecipa, né, porque 250 até R$ 202, né, os 3 primeiros anos, você está cobrando acima da média. Então, se você calculou por média o payback, você tecnicamente estaria adiantando um pouquinho aqui o payback. Aí depois disso, o financiamento da usina já acabou, então não tem problema você continuar recebendo, né, um valor um pouquinho abaixo. Então, é uma estratégia, depende um pouco do mercado e também tem outros motivos, né? Ou seja, você não é obrigado a praticar isso, mas é interessante, muitos usam, né, isso aqui. Então o preço vai diminuindo, ó, 250, 245, 202, 187, 184 e acaba o contrato, né? Geralmente também você vai programar uma minuta, né, para renovar esses contratos ou ofertar um novo contrato. Então, geralmente quando você tem ali ó, 1 ou 2 anos antes, você já está negociando um novo contrato, às vezes até antes. É possível hoje, por exemplo, negociar contratos depois de 2025, 2026 até lá 2029 já temos aí o pessoal negociando, por exemplo. Então aqui é uma questão totalmente de análise de viabilidade. Você vai verificar se faz sentido, né, você produzir 0,160 megawatt médio durante o período, né, de 5 anos ou 6 anos e você vai avaliar se o preço de venda faz sentido. Se fizer sentido, você constrói o empreendimento e vende a energia, né? Então, se não fizer sentido, se essa estimativa não faz sentido, você não venderia essa energia. Certo, pessoal? Bom,
por hoje, então, fico por aqui e faço mais uma vez o convite para vocês. Deixo o convite para que conheçam então o nosso curso de 50 horas sobre o mercado livre de energia, lembrando que temos um módulo novo, né? Então foi adicionado aqui um módulo extra, que são as gravações das lives que já aconteceram no curso preparatório para a prova de certificação da Câmara de Comercialização. Então, se você comprar o curso de 50 horas, automaticamente você já tem agora a gravação no módulo extra e também você pode participar das lives do curso de certificação comprando até o dia 18 de agosto, porque as lives, né, elas vão se encerrar mais ou menos ali na semana do dia 18 de agosto. Então, se você comprar o curso até lá, você vai poder participar então dessas lives. Certo, pessoal? Então, fico por aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.